Há dias em que você acorda, mas por dentro ainda parece que não saiu do lugar. O corpo levanta, mas a alma continua cansada, presa em pensamentos que não te deixam em paz. E no meio disso tudo, existe uma pergunta silenciosa que você talvez nunca disse em voz alta. Será que dá mesmo para viver perto de Deus, no meio de uma rotina tão cheia assim? Antes de qualquer palavra, antes de qualquer pedido, existe um convite que muda tudo. Um convite para parar por um instante e ouvir, não apenas com os ouvidos, mas com o coração, porque crescimento espiritual não acontece por acaso. Não é algo que simplesmente surge com o tempo. Ninguém, absolutamente ninguém, se aproxima de Deus por acidente. Você cresce quando decide, todos os dias, moldar sua vida em torno de Jesus e não em torno do seu conforto, dos seus hábitos ou das suas distrações. A palavra de Deus nos chama a olhar para Cristo, a observar como Ele viveu, a perceber cada detalhe, cada escolha, cada atitude, e então dar um passo atrás de onde Ele pisou, seguindo o mesmo caminho. Em Filipenses, capítulo 2, versículo 5, está escrito que devemos ter a mesma mente que houve em Cristo Jesus. Isso significa que não se trata apenas de acreditar em Jesus. Vai muito além disso. É sobre pensar como Ele pensava, carregar dentro de você as prioridades que Ele carregava, viver com o mesmo coração rendido ao Pai. E quando você olha de perto para a vida de Jesus, há algo que se repete, algo silencioso, mas poderoso. A forma como Ele orava. No Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 35, a palavra diz que, muito de madrugada, ainda escuro, Jesus se levantou, saiu de casa e foi para um lugar deserto para orar. Percebe isso? Ainda estava escuro. Ele se levantou, ele saiu, ele se afastou de tudo e ali ele orou. Nada disso é por acaso. Cada detalhe revela algo profundo. A oração não era algo leve ou superficial para Jesus. Era intencional, custava o descanso, exigia distância das pessoas. Era pessoal, focada, real. E isso importa para você, porque aquilo que Jesus fazia de madrugada não era apenas um hábito, era uma revelação clara das prioridades dele. Ele começava com o Pai. Antes que qualquer pessoa tocasse o dia dele, o Pai já tinha tocado. Antes das demandas, das vozes, das pressões, ele já tinha estado com Deus. E quando você decide orar pela manhã, você está fazendo algo semelhante. É como se você colocasse o seu dia nas mãos de Deus, antes de colocá-lo nas suas próprias mãos. No Salmo 5, versículo 3, está escrito: Pela manhã, Senhor, ouves a minha voz. Pela manhã, apresento a Ti a minha oração e fico esperando. Existe algo poderoso em começar o dia olhando para cima, em vez de olhar ao redor. Quando você começa com Deus, fica mais fácil perceber a presença dele ao longo das horas. Seu coração começa a voltar para esse lugar de forma natural. No meio do trabalho, no silêncio, no barulho, você percebe que ainda está conversando com Deus, porque tudo começou ali, naquele primeiro momento. Orar pela manhã também alinha o seu coração com a vontade de Deus. Você não chega depois, pedindo que Ele abençoe planos que você já decidiu sozinho. Não, você convida Deus a moldar seus pensamentos
antes que eles se tornem decisões. Você abre espaço para que ele direcione suas respostas antes que as situações apareçam. E algo muda dentro de você. Você se torna mais sensível, mais atento, mais disponível. Em Mateus, capítulo 6, versículo 33, a palavra diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, você está colocando sua vida em ordem, e isso cria espaço para a paz, para a sabedoria, para a direção. Ter um momento com Deus pela manhã é como ajustar o seu coração para a frequência certa. De repente, você percebe quando precisa encorajar alguém, quando precisa falar com gentileza, quando precisa parar antes de reagir, quando alguém vem à sua mente e você entende que precisa orar por essa pessoa. Existem momentos preparados por Deus dentro do seu dia, encontros que não são coincidência. E quando você começa com Ele, você se torna disponível para viver esses momentos. Mas também existem dias em que é você quem precisa de força, dias em que o peso é grande demais. E é nesse lugar, na oração da manhã, que você deposita tudo antes que o dia coloque ainda mais peso sobre você. Você pode trazer seus medos, seus planos, suas preocupações, suas dúvidas e colocar tudo diante do Senhor. E em troca, Ele te dá paz. Jesus fazia isso constantemente. Em Lucas, capítulo 5, versículo 16, a palavra diz que ele se retirava para lugares solitários e orava. Se o próprio Filho de Deus separava tempo para isso, quanto mais você precisa. Ele não fazia isso por fraqueza, mas porque escolhia permanecer em comunhão perfeita com o Pai. Ele ouvia, ele recebia direção, ele caminhava em sintonia com o céu. E a palavra também nos lembra, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, orai sem cessar. Quando você começa o dia em oração, isso não termina ali. Aquilo é o começo de uma conversa que continua ao longo do dia inteiro. Então, deixa isso nascer dentro de você, o desejo de ter a mesma atitude de Cristo, de transformar suas manhãs em um encontro com Deus, chegar com sinceridade, com a palavra, com adoração, com um coração disposto. E sem perceber, você já não está apenas ouvindo, você está entrando nesse lugar. Este é o dia que o Senhor fez. E existe algo dentro de você que começa a responder a isso. Um reconhecimento silencioso de que, apesar de tudo, esse dia é um presente. Um presente que você não quer viver sozinho. Você agradece pela vida, pela respiração que continua, pela chance de recomeçar mais uma vez, de se aproximar de Deus. E mesmo quando a força parece pequena, existe uma verdade que começa a se firmar dentro de você. A alegria do Senhor é a sua força, como está escrito em Neemias, capítulo 8, versículo 10. Não é a sua força, não depende de você estar bem, depende de quem Deus é. Você levanta os olhos, acima dos problemas, acima das preocupações que ainda nem chegaram, mas já tentam te assustar, acima das lutas visíveis e das que ninguém vê. E você escolhe engrandecer a Deus acima de tudo isso, porque Ele é maior. E então você lembra que a graça dele é suficiente, como está em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9.
A força dele se aperfeiçoa na sua fraqueza. E isso muda tudo, porque agora você não precisa fingir que está forte. Você pode admitir: eu não consigo sozinho, e ainda assim descansar, sabendo que o poder de Deus repousa sobre você. Quando você se sente limitado, Ele não está. Quando você se sente vazio, a graça dele continua transbordando, e existe uma decisão sendo feita dentro de você agora. Uma escolha consciente: olhar para quem Deus é, em vez de focar no que falta. Olhar para o Deus que cura, em vez da enfermidade. Para o Deus que provê, em vez da escassez. Para o Deus que abre caminhos, em vez dos obstáculos. Seus olhos se voltam para Jesus. E nesse lugar, você encontra favor, proteção, misericórdia que se renova a cada manhã. Então você entrega a sua vida, seu coração, sua família, seus pensamentos, e pede que Deus se mova de uma forma que só Ele pode fazer. Que Ele revele aquilo que está escondido, que desfaça armadilhas que você nem consegue ver, que Ele vá à sua frente e endireite caminhos que parecem confusos. E quando pensamentos de medo, ansiedade ou desânimo tentam entrar, você não aceita isso como verdade, porque em Filipenses capítulo 4, versículos 6 a 7, está escrito que você não precisa andar ansioso, que em tudo, pela oração e súplica, com ações de graças, você pode apresentar seus pedidos a Deus, e a paz dele, que excede todo o entendimento, guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. E essa paz você recebe agora, mesmo quando pensamentos de dúvida tentam te atingir. Você pede proteção. Pede que Deus cubra sua mente, que te lembre de quem você é nele e de quem Ele é para você. E se existe medo dentro de você, você não ignora, você entrega, porque em Isaías, capítulo 26, versículo 3, está escrito que Deus guarda em perfeita paz aquele cujo pensamento está firme nele, porque confia nele. Então você decide confiar e pede: Senhor, fala comigo hoje, como está no Salmo 143, versículo 8, faz-me ouvir pela manhã a tua bondade, mostra-me o caminho que devo seguir. Você levanta sua alma e entrega, porque você sabe, Ele cuida de você. Como diz em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, você lança sobre Ele todas as suas preocupações, porque Ele realmente se importa, e nesse momento, tudo começa a se aquietar. Você não precisa carregar sozinho, não precisa ter todas as respostas, não precisa controlar tudo. Você apenas descansa na graça que te sustenta hoje, na misericórdia que cobre o passado, nas promessas que guardam o seu futuro. E com um coração mais leve, mais firme, mais seguro, você honra a Deus, reconhece Jesus como seu Senhor, seu Salvador, seu Rei, e mesmo sem perceber, algo dentro de você mudou. Não porque tudo ao seu redor mudou, mas porque você começou o dia no lugar certo.